ela está dentro de um seminário chamado Artes e Culturas, Experiências e Resistências, que é uma instância do Fórum das Artes para pensar como a gente pode promover uma política cultural dentro da universidade que seja efetivamente plural. E como isso pode se articular, no caso do curso de música, com o projeto de mestrado em música, que tem como área de concentração música e interdisciplinaridade. Então, refletir sobre isso, trazer isso para o nosso projeto, trazer isso para a nossa formação na graduação, trazer isso para, de alguma maneira, essa dinâmica universitária na UFOP, é o nosso objetivo. E para isso, nós vamos ter aqui duas pesquisadoras muito especiais que eu já apresento para vocês. Mas, antes de eu apresentar, eu vou explicar que a gente vai ter um intervalo. Essa mesa que está começando agora, ela vai mais ou menos até umas 5h20, por aí. E a outra, ela começa às 19 horas. Uma outra mesa bem bacana também, e nós vamos discutir formação com a Nara, com o Christian e com o Gelson, que é o organizador, o diretor do Museu Casa Guinharas, que vai estar aqui com a gente também conversando. Então vocês vejam que hoje o dia está muito especial, está bastante tenso, mas para isso os professores aqui eu agradeço profundamente que me deram assim, uma canja de não suspender, mas substituir a sua programação discente das aulas por essas atividades. Então eu agradeço a eles e agradeço a vocês, a todos os presentes, que juntos com a gente estão construindo esse festival de inverno e estão construindo também, pouco a pouco, a cada atividade, o nosso projeto de mestrado em música. Então, para começar a nossa mesa temática, diversidades, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Marta. Muita gente conhece a Marta, ela esteve com a gente aqui no colóquio, vocês lembram dela? E hoje ela vai falar para a gente sobre música e Oriente. Peço uma salva de palmas para a professora. E queria chamar também a professora Fernanda Dodge, que eu não tinha ainda conhecido, mas que já ouvi muito falar. Então ela vai conversar com a gente sobre a questão da arte contemporânea na escola. Quais são esses diálogos, quais são essas possibilidades, como é que a arte também e informação dialogam. Então é um prazer assim, estar com vocês duas aqui. Eu havia perguntado a Edilson se ele poderia ser o mediador da mesa. Mas, como o Edilson estava articulado com outras questões, eu acabei trocando umas ideias com as professoras. Então, Edilson, você se importa, sendo cavalheiro que você é, que a pessoa que vos fala esteja nesse lugar? Muito obrigada. Então, professora, por favor. Então, vocês sabem que os eventos aqui, as atividades são bastante informais. A ideia é que cada professora tenha mais ou menos 25 minutos para a sua exposição e depois a gente abre para o diálogo, pode ser? Como a TV UFOP, que está gravando a gente, ela tem um tempo que também é 5h15, 5h20 vai ter que sair, não é isso, Paulo? 5h40? Então eu acho que a gente pode fazer assim, 25 minutos e 10 minutos para perguntas e debates. 25 minutos, 10 minutos para perguntas e debates e todo mundo para o Maracatu depois. Que tal? Imagina! Exatamente! Então, Marta, o que você gostaria de compartilhar com a gente sobre essa questão da música numa cultura que não é a cultura ocidental, numa cultura que não está nessa racionalidade que a gente está da modernidade, do jeito que a gente está acostumado com modernidade? Porque tem, obviamente, modernidade no Oriente, mas é talvez um outro tipo. O que você pode falar para a gente sobre isso? Virgínia, a primeira coisa que me ocorreu quando você me fez o convite, e eu acho que eu começo justamente agradecendo, eu fiquei extremamente feliz quando a Virgínia me convidou para poder estar aqui com vocês hoje, porque eu achei a temática extremamente intrigante, extremamente interessante, e a primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu recebi sua mensagem foi a questão da diversidade. Você tinha escrito que é uma mesa sobre diversidade, então a partir desse momento e só desse termo, a partir dessa palavra, eu comecei a refletir o que eu poderia trazer para vocês, para que a gente possa conversar hoje, principalmente sobre esse aspecto da relação entre música e diversidade e como contextualizar isso no Oriente. Essa foi a questão que norteou um pouco a minha mente, assim, e o que eu escolhi como conteúdo para poder trazer para essa mesa hoje.
Então, refletindo um pouco, como eu disse, focada nesse ponto da diversidade, me ocorreu um texto muito antigo e muito tradicional da Índia, que é um texto que é estudado bastante nesse contexto religioso, num contexto que é védico também, e que foi escrito por um grande pensador indiano do século X, que se chama Abhinavagupta. E o Abhinavagupta escreveu, então, um texto que se chama Experiência Estética. E é sobre esse texto, sobre a experiência estética, que eu gostaria de falar com vocês hoje. E, para começar, fazendo uma introdução assim para vocês do que se trata essa fonte, eu devo dizer que, apesar da gente ter hoje uma certeza a respeito dessa datação, que eu já disse, século X, é o momento em que ele foi escrito, ele foi quase, eu poderia usar a palavra transcrito, é minha obrigação contar a vocês que antes do Abhinavagupta escrever esse texto, ele fez extensas referências a um outro pensador cuja datação é totalmente impossível para a gente hoje. Então, na verdade, quando a gente fala sobre essa experiência estética, que foi o título que ele deu, em Abhinavagupta, a gente está falando também de um pensador muito anterior, que se chama Bharata, e o Bharata escreveu uma outra obra chamada Natya Shastra, e essa obra, infelizmente, a gente não consegue datar. Mas a discussão em torno de quando teria sido criado isso, quando teria sido criado, não, quando teria sido escrito essa obra, é entre o século II a.C., alguns estudiosos pensam que foi século II depois de Cristo, e existem até outros que datam ele no máximo até o século V. Então, existe essa diferença entre os dois, entre o Abhinavagupta e o Bharata, de pelo menos 5 séculos, se a gente for pensar a data mais tardia possível para o Bharata, que é esse primeiro escritor. E isso acontece na tradição indiana em textos de absolutamente todas as áreas. Eu digo essa questão de uma dificuldade de uma datação. E isso é assim porque no pensamento indiano, e inclusive no pensamento atual sobre essas fontes antigas, o que é mais considerável para eles é a atualidade da utilização desse pensamento, e não exatamente quando ele teria sido escrito. E por que isso é assim? Porque todos esses textos, isso é uma realidade védica também, os Vedas também são assim, eles fazem parte de um contexto de transmissão oral e de um contexto prático que dura séculos e séculos e séculos, sendo transmitido de pessoa a pessoa, de um para outro, e as práticas relativas a esses textos específicos são transmitidas oralmente também, de forma que, na verdade, na hora que chega um pensador e escreve isso, é quase como uma exceção. E com 100% de certeza, isso acontece em um momento temporal que é muito posterior ao momento em que essas ideias são difundidas. Então, quando a gente fala, eu já comecei introduzindo para vocês que eu vou falar principalmente sobre esse texto que chama-se A Experiência Estética do século X, quando eu digo isso, eu tenho certeza absoluta que ele é muito anterior, tanto em conteúdo, quanto em prática, quanto em discussão a respeito do que se trata, não é? E é interessante para mim fazer essa introdução assim temporal para vocês, para depois eu poder puxar um pouco dos ganchos. É claro que o meu foco vai ser a diversidade, mas para eu puxar um pouco dos ganchos também relativos à música específica da Índia. Que a gente sabe, mesmo a gente vivendo no Ocidente e não tendo um acesso tão direto a essa música como a gente tem a música erudita ocidental, a gente percebe o quanto esse caráter da oralidade está extremamente presente na música, não é mesmo? Como que uma universidade ou um departamento como esse aqui funciona ainda hoje? Quando a gente tem aula de instrumento, a gente ainda não tem essa cadeia de um professor que passa uma informação para um aluno e ouve aquele aluno específico tocando. Então, esse é um aspecto bastante relevante para quando a gente está pensando a questão da diversidade. E é por isso que eu quis trazer ele para vocês. Mas antes de eu aprofundar nisso, eu vou precisar contar para vocês do que se trata esse texto. Então, a experiência estética do Abhinavagupta é um texto que tem uma relação muito íntima com música, mas não só. E é por isso que o título é estético, não é simplesmente a experiência musical, por exemplo. Por quê? Porque ele está pensando a experiência do belo através da música, mas não apenas. Ele está pensando, em primeiro lugar, a experiência do belo como um todo. Então é por isso que vem daí que vem essa denominação. E dentro do pensamento indiano, e pensando ainda o pensamento indiano temporalmente, o que acontece é que a associação entre expressões artísticas é algo muito corrente. Então, em um momento histórico específico, é impossível, por exemplo, falar-se em música sem que ela seja associada à dança. Em outro momento específico, a gente estuda a função da música dentro de uma narrativa corporal
que seria o que a gente tem hoje mais perto possível de traduzir isso, seria algo como teatro. Então, por isso que eu, nessa fala hoje, eu preciso, para poder falar de música para vocês, eu preciso muito usar esses termos, experiência estética, experiência do belo, a experiência da arte. Mas isso não significa de forma alguma que ele não se refira especificamente à música. E eu espero ainda, eu acho que eu vou conseguir com o tempo mostrar um pouco da música, também um exemplo musical para vocês. Esse texto do Abhinavagupta, então, ele tem um conceito principal, que é um conceito de raça. Raça é a forma como a gente experiencia a arte. Eu chamaria, tentando traduzir um pouco, traduzir como o significado mesmo, o sentido, o uso da palavra, eu traduziria para vocês um pouco como uma interface significativa entre o ser humano e a arte. E agora eu estou falando da arte, vocês pensem, por favor, a música, mas pensem a música associada à dança, a música associada ao teatro, etc. A literatura também, por favor. Então, raça é como se experiencia uma obra de arte. O que isso significa? Significa que não é, por exemplo, o objeto artístico em si. E isso, de novo, tem uma relação com diversidade super interessante. Ele não fala sobre obra de arte, que é uma coisa tão cara ao nosso pensamento estético ocidental, não é mesmo? A gente está sempre refletindo a obra, sempre refletindo a obra. E o indiano é quase como se olhasse isso de um outro ponto de vista. Eu não quero refletir esse objeto em si, porque o que existe de arte nele é, na verdade, o que ele me toca. Então, esse tocar, essa vivência, é o que entende-se através desse conceito de raça. As raças, se eu for traduzir só a palavra, ela quer dizer extrato, no sentido de algo bem denso mesmo. Ela quer dizer suco também. Ela quer dizer essência. Então, é quase como se eu pudesse dizer a essência da obra de arte é raça. Mas nesse conceito falta uma parte muito importante, que é a que eu já contei para vocês, é a da experiência. Se não houver experiência, não existe raça nenhuma. As raças correspondem a um outro conceito, que é um conceito de estados mentais permanentes. E aí o assunto começa a chegar mais perto da diversidade, mas eu ainda vou ter que explicar o que são esses estados mentais, para depois eu explicar para vocês como que eu chego, qual que é esse próximo elo do pensamento. Esses estados mentais permanentes, eles têm o nome de bhava. E cada raça corresponde a um bhava. A nossa mente cotidiana, geral, a minha mente, a Marta aqui falando para vocês, ela é um emaranhado de estados concomitantes enorme. Mas o que o pensamento indiano a respeito da arte acredita é que dentro dessa constituição, que em geral mistura vários estados mentais ao mesmo tempo, existem estados fundamentais. E esses estados fundamentais, em essência, são o que se experiencia quando a gente experiencia uma obra de arte. Então, como que eles pensam a arte? Como que eles pensam a música? Eles pensam em primeiríssimo lugar o que é o indivíduo. O que sou eu e qual que é o fundamento dessa mente perceptiva. De novo, o pensamento estético desloca um pouco o foco, desloca a partir do pensamento ocidental, claro, desloca o foco da obra para focar no indivíduo mais uma vez, né? E, de novo, aquela ideia que eu trouxe para vocês mais no início, quando eu falei sobre a obra de arte e a importância de se ter uma interface significativa entre uma coisa e outra, passa por isso, passa por esses estados mentais que, na verdade, dizem respeito a cada um dos indivíduos, a mim e a cada um de vocês. Na época do Abhinavagupta, quando ele sistematizou esse conceito das raças, que correspondem a esses estados mentais que são fundamentais e são permanentes, quer dizer, eu não misturo ele com uma porção de coisa que passa na minha mente, ele é em essência, como esse suco da raça, como essa essência, ele é essencial. Então, esses estados são 9. Na época do Abhinavagupta, ele conhecia 8 e ele descreve os 8 na obra dele. Mas o pensamento indiano posterior sistematizou um 9º estado. E para ficar menos abstrato, eu vou explicar ainda um pouco mais sobre a raça, sobre os estados mentais permanentes, mas para ficar mais claro, eu vou apresentar quais são essas 9 raças, então. O conceito fica, a partir do momento que sistematiza essas 9, a gente passa a dizer Nava raça. Nava é simplesmente o número 9 em sânscrito, tá bem? Então eu vou mostrar para vocês. Eu queria começar com aquele outro mesmo, o anterior, com Karuna. Olha ali em cima. Esse primeiro nome que está escrito aí, o significado geral dele é compaixão. E compaixão, então, é uma das raças. É a primeira que eu trouxe para mostrar para vocês.
E o pensamento indiano sobre arte, com o passar dos séculos, foi sistematizando formas de mostrar essas raças em expressões artísticas diferentes. Então, por exemplo, essa primeira que eu trouxe, da Karuna, a compaixão, eu trouxe uma representação pictórica, eu trouxe uma estátua para vocês verem o que é uma representação da compaixão para eles. Mas a compaixão também pode ser representada através da música, através do teatro, através da dança. E como se faz isso então? Isso é uma história de séculos e séculos de transmissão de gestos, quando o caso é a dança, ou, para falar em música, eu também posso falar de gestos musicais que vão se somando, se somando, se somando, e em grupos humanos, em escolas mesmo, diferentes, eles têm representações diferentes, e que vão sendo transmitidas oralmente, como eu contei para vocês antes, até que se chega a uma síntese e um acordo também. Tem que existir uma concordância, não é? Dentro de uma garana, que é isso que a gente chama das escolas, e tem que existir uma concordância, que essa representação, por exemplo, transmite para vocês e para mim também algo relativo à compaixão. Então esse é um primeiro exemplo. Eu escrevo ali para vocês a fonte. Essa é uma peça artística maravilhosa do Museu de Delhi. Todas as outras que eu vou mostrar para vocês, as imagens são de lá também. Eu quero mostrar uma segunda raça para vocês terem uma ideia do universo, de quais são todas elas, o que a gente pode representar através da arte na Índia, né? Uma segunda que eu tentei fazer meio que quase o contrário da primeira que eu mostrei é Raudra. Essa é a fúria. E a fúria, agora eu quero que vocês prestem atenção especificamente em quem é a deusa que eles estão representando através da Durga, através dessa raça, porque eu vou precisar dela depois. É o nome que está ali embaixo, a deusa Durga, estão vendo? Na hora que eu for mostrar uma música, eu vou precisar que vocês lembrem. Olha, essa deidade, então, nesse aspecto específico dela, ela representa o que é fúria, o que é violência. Então, olha que aspecto interessante das raças que vocês começaram a perceber agora. Elas não dizem respeito só a coisas positivas, a sentimentos que a gente teria, que são elevados, vou dizer dessa forma. Isso significa o quê? Significa que estados fundamentais da mente humana compreendem vários tipos de expressão diferentes. Essa, por exemplo, é uma expressão que a gente chamaria de irada. Quando a gente descreve essa deusa Durga, a gente usa essa denominação. Durga é irada. E daqui a pouco a gente vai poder ver como que isso vai aparecer na música também. E só para eu dar um outro exemplo de uma outra raça, eu trouxe uma outra imagem também. Essa raça é muito representada na arte indiana. Ela chama-se Shringara. Shringara, quando a gente traduz a palavra em inglês mais usada para traduzir essa raça, é longing, no sentido de quase saudade, eu falaria, desejar algo que está ausente. Então, todas essas representações amorosas, e essa aí eu acho que é a mais tradicional da Índia, Krishna e Radha, aquele casal ali no meio da imagem, todas essas representações de amor são representações de Shringara. Shringara também é algo que a gente representa na música. Então, eu vou mostrar agora, pode passar, por favor. Eu vou mostrar, aqui tem um quadro geral, é só porque eu queria que vocês tivessem uma ideia do que são as nove raças possíveis. E depois desse quadro, eu vou deixar vocês lerem um pouquinho, eu vou mostrar um exemplo musical também, pra gente ver como que aparece essa expressão das raças na música. Mas eu pediria para vocês darem uma olhada em todos, quais são esses 9, porque as 9 raças, que são então essa experiência que se faz da arte, correspondem também 9 estados mentais, e esses estados mentais são então os estados mentais permanentes do ser humano. Ao invés de ser uma mente que mistura vários eventos, ou como eu falando aqui, eu tenho que pensar um pouco à frente do que eu estou falando, conectar os temas, isso aqui seria como que a essência da mente. E o que isso me interessa, esse conceito de raça, e o fato da raça estar relacionado ao que há de mais essencial, mais elementar à mente humana, o que mais me interessa, e é por isso que eu trouxe o tema para vocês hoje, é o fato de que, tendo esses estados fundamentais e cultivando-se ou buscando atingir esses estados mentais através da arte, o que acontece, em essência, é o fundar de uma diversidade artística. E como que essa diversidade artística acontece efetivamente na arte indiana? Não é através de uma multiplicação de meios de se fazer arte. Por exemplo, eu faço música, então eu de repente somo à minha música fogos de artifício
e um show de águas e fontes transbordantes e tecnologia misturada com uma expressão específica. Não é esse o caminho da diversidade que se vê na arte na Índia. Muito pelo contrário. Essa diversidade tem uma relação com um olhar interior, não é mesmo? É um olhar para dentro, é um cultivar desses estados mentais, que são 9 estados mentais, igual são 9 raças, e o aprofundar nesses estados é, na verdade, o que pode se tornar para a gente que é interessado por arte, a origem do como diversificar essa arte. Buscando de novo um termo que eu usei no início, que era aquele termo sobre uma interface significativa entre arte e homem, o pensamento indiano, e agora eu creio que eu possa dizer o pensamento oriental como um todo, em grande medida também. Ao invés de multiplicar expressões artísticas com coisas, elementos diferentes, materialidades diferentes, o que ele faz é olhar para dentro do ser humano e dizer: aprofunde-se no que você tem de essencial. Conheça cada um desses. Além, ainda ou apesar de que você saiba que existe em você uma expressão que é, por exemplo, furioso, como aquele que eu mostrei e pedi para vocês prestarem atenção, ainda que exista isso, reconheça qual é o elemento essencial da fúria, por exemplo. Porque quando você tiver isso em mão e separado do que seriam estados mentais concomitantes, aí sim você vai estar pronto para poder expressar isso de alguma forma. E no nosso caso, o que mais interessa, por exemplo, é uma expressão musical disso, né? Então, eu agora queria mostrar um exemplo musical para vocês, e esse talvez, se você preferir, eu coloquei um link ali, mas se você preferir, é a mesma faixa que você já colocou também, pode clicar do jeito que for mais fácil. Eu tinha chamado a atenção naquela hora da raça, da fúria, porque a deusa Durga, naquela representação que eu mostrei para vocês, ela representa isso, ela representa essa fúria. Mas agora eu vou mostrar para vocês uma raga que também é uma raga Durga, então é a raga da mesma deidade que a gente viu uma imagem, só que quando ela passa, ela é representada pela música, vocês vão ver que ela está representando uma nova raça ali. Ela não é mais relacionada à fúria, não, ela é relacionada ao heroísmo. Então eu trouxe duas representações diferentes da mesma deidade. A representação visual, pictórica de Durga, representava a fúria. A musical vai representar o heroísmo. E eu vou deixar vocês ouvirem. Eu só tenho que explicar rapidamente o que é raga, né? Eu falei isso, não expliquei nada sobre isso. Raga é simplesmente uma estrutura melódica fundamental da música indiana. Não é de jeito nenhum um modo. Isso é uma coisa que a gente fala, os estudantes de música gostam de falar assim, né? Raga é um grupo de notas. É muito mais que isso, porque ela envolve a utilização dessas notas específicas que se escolheu para constituir uma raga. Então, eu diria que a raga contém, sim, notas específicas, mas a forma de se usar essas notas é algo talvez tão relevante como quais notas são utilizadas. A raga Durga é longa, eu não vou poder deixar vocês ouvirem ela inteira de jeito nenhum, mas eu acho que pelo menos uns 3 minutos. Quanto tempo eu tenho, Virgínia? Eu acho que dá mais que isso, viu? Eu acho que pelo menos uns 3 minutos e aí eu vou concluir o que... Composition. Tá certo. Se quiser voltar, pode deixar. Isso não tá dando pra ler depois. Rag, Durga. Composition. Japa.
Desculpem pela interrupção, mas a música é gigantesca. Se não fizer isso, não vai ter jeito. E eu queria mostrar uma música de qualquer maneira, então tem que tomar uma decisão difícil como essa, né? De interromper. Vocês acabaram de ouvir um pedacinho do Alap e um pedaço também do Jor. As ragas geralmente são divididas assim. Uma primeira parte lenta apresenta o material musical, ela começou assim. E na hora que entrou a tabla, tem 3 instrumentos tocando, né? O tambor, na hora que entrou o tambor, foi marcado o início do Jor, que é um pedaço onde ela vai ficar mais movida e rítmica com certeza. A primeira parte, o Alap, não necessariamente é rítmico, não. É bem livre, na verdade, em forma de expressão, não é? O solista toca realmente como se fosse um grande rubato. Ele vai definir a temporalidade de cada uma das notas. E ela é assim porque essa primeira parte é uma apresentação do material. Então ele foca notas muito específicas, as notas mais importantes da raga que está sendo tocada. No caso da Durga é a nota Ma. A nota Ma, que é uma das caracterizações mais importantes e uma das formas de caracterizar ela como heróica também, que eu sei que pra gente no Ocidente quase não diz nada. Se eu digo a nota Má é importante, ninguém sabe qual é a nota Má, né? Que bom, né? Quase como se eu não estivesse dizendo nada. Mas é importante a gente perceber que existem esses aspectos técnicos, é por isso que eu estou entrando nisso, tá bem? A música indiana tem 7 notas fundamentais também, igual a nossa. Então, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Da, Ni, Sa de novo. Então, esse Ma, Sa, Re, Ga, Ma, é uma nota muito importante nessa raga que a gente está ouvindo aqui, nessa que a gente acabou de ouvir. E o glissando entre Ma e Pa é outra característica muito importante dela. Então, de novo, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, o glissando entre Ma e Pa é uma outra caracterização da Durga. Uma outra característica forte da Durga é a repetição de nota. Então, a melodia que ele estava tocando, Pa, Pa, parurira, pararira. Então, a repetição do Pa, 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 é uma coisa distintiva também, é um gesto musical muito característico dessa raga. Agora, uma coisa que é interessantíssima para mim falar sobre isso com músicos é o fato de que, mesmo que eu explique isso tecnicamente para vocês, como que alguém aqui, nesse contexto, diferente, totalmente diferente da vivência musical que as pessoas têm e tiveram com o passar dos séculos na Índia para constituir o que representa em música um heroísmo, podem reconhecer isso como heróico, não é mesmo? Vocês percebem que o problema na música é muito maior do que a representação pictórica do que eu mostrei antes? Eu mostrei uma escultura e eu teria a ousadia de dizer que eu acho que ninguém aqui vai duvidar ou vai questionar se aquela primeira escultura de um Buda, olhando levemente para baixo, se ele representa ou não compaixão, não é? Depois eu mostrei uma deusa com vários braços, com a boca aberta, realmente irada, e falei, olha, essa representa a fúria. Eu também acho difícil alguém aqui, mesmo a gente não sendo dessa cultura indiana, né? A gente não fazendo parte dela diretamente, que alguém não reconhecesse essa fúria na imagem de Durga. Agora, na música, como ficou diferente, né? Eu tenho certeza que se eu fizesse, se a gente tivesse mais tempo, e se eu mostrar só o quadro das raças para vocês e tocasse essa raga e perguntasse que raça é essa, eu acho muito difícil alguém falar heroísmo de coração. Eu acho extremamente difícil. E isso tem uma relação muito forte com o fato de que na nossa vida cotidiana, para a teoria estética do Abhinavagupta e da Índia, a gente não experiencia esses estados mentais em essência. Na minha vida cotidiana, eu não tenho um acesso claro e direto ao que seria a representação do heroísmo. E é por isso que a gente precisa da arte, é por isso que a gente precisa da música, por exemplo. Essa é a questão, esse é o ponto. E esse é de novo, e aí agora eu já começo a falar para encerrar, tá? Eu já vou, para concluir mesmo. E aí entra então, e agora tendo contado toda essa história para vocês, eu acho que agora eu estou num ponto em que vocês talvez consigam compreender o meu raciocínio e por que isso eu pensei nessa obra específica para poder falar para vocês sobre diversidade. Essa diversidade, então, no pensamento indiano, é uma diversidade que tem relação com estados fundamentais que não se multiplicam. Então, não é uma diversidade de raças, por exemplo. Eu não vou pegar os meus estados mentais fundamentais e, ao aprender música ou ao estudar música, ao invés de ter 9, eu vou começar a ter 90. Não se trata disso, muito pelo contrário. Esse é o ponto sobre diversidade que mais me interessa. Na verdade, aprofundar-se em uma essência que é a sua própria, é a essência da sua mente, é o que garante a diversidade dessa interface entre arte e homem.
quanto mais próximo você tiver do que é o heroísmo em essência para você, e o que é o Shringara também, que eu escrevi aqui em português, amor, ou essa saudade que eu falei também, o que é a fúria, o que é cada uma dessas raças, o que é cada um desses estados mentais, mais profundamente você vai estar inserido no que é essa interface entre a arte e o homem, e mais diversa vai ser sua arte também. E mais uma consequência, mais claramente ela vai falar ao outro também. Por quê? Porque os estados mentais permanentes da Marta, os 9, são os mesmos 9 que eu partilho com todos vocês. Então, se eu aprofundo nos meus, e em um segundo passo eu expresso isso através da arte, o que acontece é que a diversidade que eu ganho nisso, nesse processo de lidar com o belo mesmo, de expressar o belo para vocês, representa também uma unidade entre nós, seres humanos, através da arte, porque os estados são os mesmos. Então a gente partilha algo que no fundo e na verdade é a nossa essência. Então eu vou encerrar a minha fala aqui e é um prazer se vocês quiserem discutir, se tiverem perguntas, se eu puder explicar alguma coisa com mais clareza também que eu não tenha conseguido. Muito obrigada. Eu estou certa que estamos todos muito instigados e isso é um perigo, porque como a gente está gravando e depois a gente vai poder editar e colocar para outras e outras pessoas também compartilharem, se eu abro agora para perguntas, como eu tinha pensado, a gente não vai conseguir a gravação de todo esse momento. Então, eu vou ter que mudar a minha estratégia, vou pedir a vocês para escreverem as perguntas, as questões, vou passar a palavra para a Fernanda, porque eu preciso gravá-la também, porque ela é sensacional. Aliás, que dupla, hein? Vocês vão ver. E aí, depois eu abro para perguntas em geral. Pode ser assim? É mais seguro. Por favor, Fernanda, sobre o que você vai falar para a gente, como é que é a arte e diversidade aqui desse nosso lado. Eu trouxe um pouco da minha experiência como professora. Eu sou professora de uma escola regular, de Fundamental 1, 2 e médio, professora de artes visuais. E eu queria trazer um pouco do contexto desse trabalho com a arte contemporânea na escola. Sendo a arte contemporânea, então, ela já traz no seu cerne muita diversidade, né? Eu queria falar um pouco como que eu procuro trazer essa diversidade para os alunos no dia a dia na sala de aula. Eu acho interessante pegar um texto tão antigo discutindo a experiência estética, né? E a gente ainda está discutindo isso, porque essa discussão ela nunca vai se esgotar. Quando a gente fala justamente porque a gente está falando de arte que diz o indizível, né? Então a gente fica nessa busca de falar sobre, e isso não se esgota jamais. Eu pensei em iniciar minha fala trazendo uma experiência estética, que é um filme, o link está nesse quadro preto, que é um curta, ele está na pastinha também, se precisar. É um curta do Godard, que estava na 29ª Bienal de São Paulo. Qui est de l'art. Tous disent arrêt, cigarette, ordinateur, télévision, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski, cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint, Cézanne, Werner. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre qui fleurit encore aujourd'hui.
fermer le livre, cessera sans regretter rien. J'ai vu tant de gens si mal vivre, et tant de gens mourir si bien. Como eu falei para vocês, esse vídeo estava na 29ª Bienal de São Paulo e eu fiquei muito impactada quando eu assisti. Ele tá no YouTube, é um vídeo que merece muitas revisitações. Por que eu trouxe, né, esse vídeo? Porque ele fala de uma variação de linguagem da arte. A arte ela é diversa nas suas linguagens, mas a parte desse significado político que ele foi feito a partir de uma fotografia da Guerra da Bósnia. Eu trouxe ele para nós hoje quando ele fala sobre a regra e a exceção, né? O que é a arte dentro da escola? Quando ela passa para essa outra esfera que é geralmente muito normativa, muito normatizada, que é a escola, que área de operação que ela tem ali dentro, né? A gente tem uma garantia, mais ou menos uma garantia da presença da arte dentro da escola hoje, mas será que isso basta para que a gente tenha acontecendo dentro da escola uma experiência estética significativa, uma experiência estética que consiga conversar com os alunos sobre o mundo de hoje, né? A arte contemporânea acaba sendo muito criticada, porque é difícil construir essa interface de significação com algumas obras de arte contemporâneas, né? Ela não é uma linguagem simples, mas ela é o tipo de arte que fala sobre nós enquanto sujeitos hoje. A gente pode achar muito bonita a Mona Lisa, uma obra renascentista, mas o que essa obra diz sobre nós hoje? Pouco, né? Onde que a gente vai achar um espelho para a nossa sociedade, um espelho para as nossas subjetividades? Na arte contemporânea, espero eu. Que é tão diversa, a gente com certeza vai achar ali algum reflexo. Pode ir. Bom, eu posso falar um pouco sobre o contexto da arte na escola que eu trabalho, né? Eu não tenho uma visão de como que isso se encontra em outros lugares. Eu trabalho numa fundação, que chama Fundação Antônio Antonieta Sintra Gordinho, então é na escola dessa fundação, lá em Jundiaí. E nós somos uma escola que a gente tem um processo de formação. Dentro desse processo de formação, a gente estuda a abordagem de Reggio Emília, na Itália. Não sei se vocês conhecem. Reggio é uma cidade que, por ocasião do final da Segunda Guerra Mundial, uma comunidade construiu algumas escolas infantis. E desde então eles têm um histórico de uma construção de visão da infância e da educação que é muito revolucionária. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, eu até estive lá esse ano fazendo uma semana de curso e realmente fiquei assim bem maravilhada. Então, a gente é uma escola que recebe essa formação, todos os professores, semanalmente. A gente é uma escola que acredita muito na importância da documentação pedagógica, que é um processo que visa dar visibilidade ao encontro entre o pensamento do professor e do aluno, incentivando e preservando processos de autoria e de aprendizagem em relação com o outro. Então, é você tentar encontrar no seu dia a dia com o pensamento do aluno, mas não deixando de colocar o seu e construir junto essa aprendizagem em relação com o outro. Que pretende trazer a pesquisa para dentro da escola, numa atitude curiosa, na busca de perguntas que não necessariamente têm respostas, que a pesquisa seja um motor do processo de aprendizagem dos alunos e dos professores. E a arte, existe um desejo de que os processos de criação e os processos estéticos que são tão intrínsecos à arte, que eles estejam presentes nas outras disciplinas. Então, pensar assim, qual é o processo de criação que se dá dentro da ciência? Onde estão as perguntas que não têm respostas com pontos finais dentro de áreas que a gente considera exatas? Qual é o pensamento estético que está presente na lógica matemática, na construção de uma equação matemática?
Então, é tentar trazer essa ideia do processo de criação e da estética para as outras disciplinas que estão dentro da escola, não só ficar dentro da ideia da arte. E aí, como a minha ideia aqui é trazer para vocês como que eu trago essa linguagem artística contemporânea para dentro da escola nas aulas de arte, eu trouxe alguns exemplos de experiências com os alunos. Eu trabalho na escola junto com a Lívia, que é aquela professora que está ali na roda, que é uma professora que tem formação em música. Então, uma coisa bem interessante é que a gente está dentro de uma escola que, com um sorriso no rosto, eu falo, que valoriza demais a área de arte. A gente tem muitas aulas por semana com os alunos e a gente fez um projeto para que a gente pudesse dar aula juntas para as crianças. Esse projeto foi aceito, então a gente já está no 3º ano, trabalhando contemporaneamente, eu e a Lívia, dentro da sala de aula. A Lívia tem uma formação em música e em artes cênicas. Então, a gente procura fazer propostas que quebrem as barreiras entre as linguagens artísticas, né? Aqui a gente tem um exemplo, as crianças fizeram desenhos, eu pedi que elas distribuíssem 5 pontos no papel. E aí depois elas tinham que encaixar nesses 5 pontos, cabeça, mãos e pés. Então, é para quebrar essa representação da figura humana que a gente vê que é sempre tão reta, né, tão robótica dentro do desenho das crianças. E, inevitavelmente, esse corpo se dobrou, e aí eles usam esses desenhos como um código de leitura e vão passando um pelo desenho do outro, fazendo essas posições corporais que saíram desses desenhos. Então, é também uma oportunidade de entrar em contato com a diversidade do desenho do outro, né? Entrar em contato com outras configurações corporais, movimentações que talvez você não fizesse por vontade própria, ao você ter que ler aquele desenho e representar ele com o seu corpo. E aí tem alguns exemplos dos desenhos e da Nicole aí, no caso, fazendo a pose dela. Então, são formas que a gente tem de instigar essa quebra do estereótipo da representação do desenho. Pode ir. E, em alguns momentos, não dá para ficar em pé, né? Então, eles tiveram que tomar o chão para poder seguir a proposta. Pode ir, por favor. E eles puderam também fazer as suas interpretações, né? Depois eu pedi que eles pensassem se aquilo suscitava alguma coisa, aí surgiu aí o lobisomem nesse desenho. Outra maneira é colocar o aluno em contato com obras de artistas contemporâneos, né? Seja através de propostas práticas ou de análises mesmo, de leituras, tentando levantar significados. O 5º ano, eles estavam trabalhando escultura, e uma das obras que eu mostrei para eles, eu mostrei o Davi, também eu não tenho nada contra obras de arte mais tradicionais, mas eu faço questão de trazer o contemporâneo, né? E aí eu mostrei essa obra do Chris Burden, o Bean Drop, que está lá em Inhotim, né, que está aqui perto. Põe no vídeo. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, ela tem um tipo de construção bastante inusitado. E eles cavam um grande buraco, né? E colocam um cimento ali, uma betoneira. E aí esse guindaste vai soltando essas barras de ferro. E conforme elas vão caindo, é o posicionamento que elas vão adquirir. Aqui, por favor. Só quero mostrar um trechinho. Aí, tá bom. Então, esse vídeo também tá no YouTube. Ele mostra o processo de um dia todo de construção dessa obra. O Chris Burden aí acompanhando. E aí ela vai se formando. Pode parar.
Pode ir no próximo slide 10. O processo de documentação pedagógica que a gente faz lá na escola está muito ligado com o registro e com você trabalhar com as ideias que os alunos trazem sobre aquilo que você está propondo, né? Então, a gente trabalha muito na análise desses registros, tentando identificar onde que esse aluno está no pensamento dele. Para onde que eu quero levar esse aluno e como fazer isso. Então, é uma maneira que a gente tem de assegurar a voz do aluno dentro desse processo de planejamento, inclusive, da aula. O Fabrício, quando eu mostrei essa obra do Chris Burden, ele falou, mas isso qualquer um faz, que é uma coisa que eu ouço quase todo dia, apesar de estar sempre mostrando, né, trabalhando com essa linguagem contemporânea. E aí, a partir dessa fala do Fabrício, eu pensei, bom, para onde eu quero levar, né, esse aluno? Eu quero que ele identifique a construção do pensamento desse artista, que montou ali uma situação de um acaso planejado. Né? Eu tenho um certo controle de como que essa obra de arte vai ser no final, mas eu não consigo uma precisão de como ela vai ser. Mudar o paradigma do objeto de arte para essa ideia de que eu também posso contar com acaso dentro dessa construção, dessa configuração final dessa obra. Né? E ela tem o seu valor tanto quanto uma representação pictórica mais clássica, mais tradicional. E aí a maneira como a gente pensou em fazer isso foi pedir para os alunos formarem grupos e que eles criassem, então, mecanismos de criação que fossem baseados nessa ideia do acaso planejado. Eles não conseguiram, né? Porque parece algo tão fácil, tão simples, que qualquer um faz, mas não é qualquer um que faz. Quem faz é o artista, porque existe um pensamento, né, por trás dessa obra. Existe uma ideia de experiência estética que vai ser construída a partir dela, e também não é qualquer coisa que te dá uma experiência estética, né? E aí, diante da dificuldade dos alunos, eu e a Lívia, a gente planejou um mecanismo de criação onde eles eram o nosso material. Então, a princípio, eles sentaram em volta de um grande papel na sala, e aí eles tinham que ir com uma canetinha amarrada no barbante, fazendo movimentos com uma música que estava tocando. Pode ir, por favor. Tem uma ideia importante, que é a ideia da performance, né? Os alunos assistindo essa obra vindo a acontecer, para a gente também começar a considerar a ideia de que o processo de construção da obra ele pode ser tão ou mais interessante do que o resultado dela no final, né? Que é um outro aspecto da arte contemporânea, esse aspecto performático. Pode ir. Depois eu pedi para alguns outros alunos entrarem sem meia para desenhar segurando a canetinha com o pé. Eu fui procurando pensar uma maneira de todos participarem. Né? Então existia uma ideia do espaço do outro, como é que eu me relaciono com o movimento do outro, conforme esse papel vai ficando mais cheio. Depois eles jogaram um pouco de tinta nesse papel. E aí, como uma maneira da participação efetiva de todos, eles iam jogando bolinhas de gude, que foram traçando as linhas nessa imagem. Depois dessa experiência, eles conseguiram planejar as suas experiências de mecanismos de criação. Então, um grupo planejou que eles iriam vendar uma pessoa que ia andar com esponjas nos pés, pisando no papel. E aí eles trazem uma vontade também que é da materialidade, da tinta, né, do se divertir nessa ação. Jogar uma bexiga com tinta dentro no tecido, era o planejamento de outro grupo. Esses alunos, eles colocaram potes de tinta nesse papel, e aí eles jogavam uma bolinha que caía por esse tubo de PVC, e aí conforme ela caía no potinho de tinta, ela ia espalhando também essa tinta. Essas meninas quiseram pintar com seringas, sem encostar a seringa no papel, né? Que lembra um pouco o Pollock, né? Essa ideia
do Action Painting. E esse grupo amarrou canetinhas num carrinho na pilha. E aí elas ligavam, tinha ali um cercadinho e ele foi andando ali dentro e a gente assistiu a esses processos. E aí, a partir daí, eles ficaram apaixonados pelo Chris Burden, né? Porque trouxe essa ideia da vivência, fez com que eles conseguissem também ter uma experiência estética da obra do Chris Burden e construir essa interface, né, de significação. Tem algumas propostas, pode ir, por favor, que trazem a análise de algumas obras de arte. Então, essa é uma obra do Silvio Meirelles que chama América. Pode ir, por favor. Ela lá em cima são projéteis de armas e aqui embaixo ovos, são ovos de madeira. Pode ir. Porque você pode adentrar nela, né, para ter a experiência estética dessa obra. Quanto tempo eu tenho? 10, na verdade 5 minutos para as perguntas. Então, eu uso quando a gente fala da arte dentro da escola, os alunos eles precisam de uma ajuda para fazer essa leitura da arte contemporânea. Então, eu desenvolvi algumas fichas até de leitura. Esse é um exemplo de uma delas. Ela traz o nome da obra, uma breve descrição, os elementos principais e quais são as possíveis associações a esses elementos e as hipóteses de interpretação que surgem a partir desse primeiro levantamento. Então, aí eles falam que no momento em que a parte de cima cair, irá destruir a parte inferior, traz uma ideia de destruição, tensão. Eles ligaram com a ideia de política. A política é a parte de cima e os ovos são a população. Se a política cair, afeta a população. Uma ideia de estar entre a vida e a morte, uma associação com a bomba atômica, que quando cai destrói milhares de vidas. Então, essa é uma interpretação dos alunos. Pode passar. A arte contemporânea também serve para a gente, enquanto professor, quando a gente vai planejar nossas aulas, para a gente ampliar um pouco a nossa visão de mundo. Então, uma turma eu acompanhei um trabalho da creche, da fundação, com o grupo 4, que as crianças de 4 anos estavam pesquisando sobre raízes. E eles estavam indo muito para o lado biológico da raiz. Para que ela serve, ela pega água, o aspecto funcional. E a gente queria ampliar um pouco a visão dos alunos sobre a raiz. Então, a gente buscou que eles construíssem metáforas a partir da raiz. E aí a gente foi consultar algumas obras de arte que trazem essa ideia da raiz enquanto metáfora. Então, uma das coisas que a gente levantou foi a raiz como identidade. E aí achamos essas duas obras que a gente ligou a uma ideia da identidade estável, fixa, aquilo que cria raiz, e algo também em trânsito, porque as identidades hoje são muito fluídas. Pode ir, por favor. É um videozinho de 1 minutinho. E aí a gente foi identificando, na fala das crianças, aspectos que a gente, enquanto adulto, tinha levantado como metáfora. Então, revisitando nossos registros, né, das falas das crianças sobre a raiz, a gente identificou, bom, ela não vê, para ela a raiz tem muito esse aspecto funcional, mas ela liga a ideia de identidade, a ideia de raiz. Né? Então, quando eu falo do encontro entre o pensamento do professor e da criança, aqui a gente tem um exemplo disso. Eu vou pular para o final, gente, pode ir. Pode ir. Pode parar aqui, por favor. Essa é uma sequência de propostas que a gente fez, pensando nas obras de arte contemporânea que utilizam objetos do nosso cotidiano de maneira inusitada, ou que subvertem a funcionalidade de um objeto, ou desse olhar do artista que consegue olhar para uma coisa que a gente usa todo dia da mesma maneira e vê-la de um jeito diferente. Né? Então, nessa proposta, as cadeiras tinham pontinhos, que eram adesivos, e as crianças tinham que tocar partes do corpo nesses pontinhos. Então, elas foram
trabalhando, pode ir passando, em configurações assim muito esteticamente belas, assim, né? Olha essa foto da janela, isso foi vindo para o resto do corpo, esse posicionamento de todo o corpo. Quando a gente conversou sobre essa... Pode parar. Quando a gente conversou sobre essa atividade, teve até um aluno que falou, eu acho que a gente estava fazendo arte. Né? E nas outras aulas, quando a gente foi voltar a desenhar, eles usavam a cadeira de uma maneira diferente. Né? Então houve uma apropriação, aqui não é mais, olha, encosta um ponto, uma parte do corpo no pontinho da cadeira. Então eles se apropriaram dessa experiência estética e conseguiram dar continuidade a ela, né? Quando não foi pedido mais. E isso fez com que o nosso olhar, pode parar aqui por favor, o nosso olhar como professores também se alterasse. As crianças chegaram um dia que estava frio, sentaram na roda para começar a aula e a professora da sala, que acompanha a aula, começou a chamar a atenção dos alunos, parem de brincar com essa blusa, estava muito frio e eles estavam com os agasalhos. E eu comecei a ver como as crianças já fazem isso naturalmente, usar os objetos de maneira criativa. E o que a escola faz? Para com isso, você não vai prestar atenção na aula. Para com isso que, olha, tá com frio, põe a camiseta, se não tá, põe o abrigo, se não tá, deixa lá dobrado, né? Por quê? Por que a gente faz isso? Por que não poder experimentar esse agasalho de maneiras diferentes? Porque depois a gente pede para a criança ser criativa, né? E na hora que ela a gente não reconhece essa criatividade, não legitima essa criatividade. Então eu percebi isso no agasalho, tinha um menino com o cadarço amarrado embaixo da sola do sapato. Pode ir. Brincando com as blusas, né, como uma forma de união entre eles. Mas sempre que eles viam que eu estava fotografando, eles paravam. Né? Eu queria encerrar, então, deixando uma reflexão de que a arte foi capaz de quebrar os seus paradigmas. Né? E a gente tem arte contemporânea hoje. O quanto que a arte dentro da escola, trabalhada de maneira consciente, pode quebrar os paradigmas da escola que a gente tem hoje. Então, eu queria agradecer muito às professoras, a Marta, a Fernanda, dizer como é que eu fico impactada, porque ouvindo vocês, eu acho que eu me sinto até um pouco angustiada, porque dentro de uma universidade federal, em que a gente trabalha com formação de professores, a gente trabalha com produção de conhecimento, até que ponto a gente se permite ousar, criar, questionar, até que ponto a gente se permite não ser utilitarista, até que ponto a gente se permite pensar as condições possíveis nesse espaço que a gente está. Então, vocês trazem para a gente aqui hoje um desafio muito grande. E é sobre esse desafio, a partir desse desafio, que eu abro a palavra e pergunto então a vocês, quem gostaria de fazer alguma questão ou algum comentário aqui para as professoras? Por favor. Bom, acho que é um comentário, né? Eu sou professor de estética, filosofia da música, e quem assiste um pouco minhas aulas de história, sobretudo história da arte, primeiro, segundo semestre, sabe o quanto eu tento fazer a ligação entre o Oriente e o Ocidente. Até porque sou um historiador, trabalho no Idade Média, antiguidade, e sei que o Ocidente é um Ocidente entre aspas, o Oriente eu já não sei, por isso mesmo, mas o Ocidente é um Ocidente entre aspas. Mas eu acho que tem, claro, com toda a beleza da sua fala, tocou muito certas coisas que eu vim falando, vim discutindo. Claro que você fez a ressalva sobre o modo não ser um projeto melódico ritmo. Bom, eu acho o seguinte, depois que o mundo se tornou tecnicista, é que isso se tornou um modo como sendo uma maneira de organizar ritmo e melodia. Mas no Ocidente nunca foi, e pelo menos a tradição do Ocidente, da antiguidade, pelo menos até, digamos assim, final aí do século XVI e XVII, todos os modos tinham pelo menos tipificações entre problemas
entre valores éticos e valores afetivos. Eu acho que isso aí é uma coisa do Oriente e do Ocidente, está em conjunto. Então, quando a gente fala de modo, até porque a palavra modus em latim, ou a palavra grega que eu esqueci agora, tem a ver com a organização sonora, que obviamente tem vários patos, um ecos e vários patos, como você mostrou, e obviamente, de modo algum, é uma questão tecnicista. Para nós hoje é uma questão tecnicista. Quer dizer, o racionalismo foi um ganho para um lado, uma perda para o outro. Foi assim que eu acho que aconteceu. E até, para quem estava aqui de estética, que a gente teve que sair, essa ligação que eu sempre, nos meus começos de estudo, sobretudo quando chega do século XVI, XVII, eu leio os textos do Mário de Carvalho, em português, o musicólogo, Ernesto musicólogo, também do alemão, eu acho que eu esqueci, que faz essa comparação, ou seja, o Oriente e o Ocidente, dessa confluência dos modos. Ou seja, até porque o modo é uma maneira não só de organizar, mas uma maneira de performatizar, existe uma inflexão, seja de gesto, mas existe toda uma entrega para produzir um modo que agrega ao valor, como você mostrou na raga, ou como a gente pode mostrar na melodia. Então, acho que essa ideia de modo, como questão tecnicista, quem já assistiu minha aula, pelo menos uma parte ou alguns minutinhos, sabe o tanto que eu luto para tirar, para a gente entender que a música não é uma questão de discurso técnico, e sim discurso vivo, né? Aquela coisa. Então, acho que isso aí é um outro fator, acho que vai combinar com o racionalismo, até onde eu gosto de estudar. Bom, os valores tipificados de compaixão, desculpa, de afeto, você falou de compaixão, da fúria, do amor, da violência, também é uma tentativa do Ocidente, né? Eles tentaram fazer isso durante pelo menos 1500 anos. Se isso caiu por terra, por motivos que eu acho que não cabe discutir aqui, né? E aí eu fico em dúvida minha, não sua, mas acho que você pode contribuir para eu melhorar a minha dúvida, não sei se você sabe. Até porque a palavra estética no Ocidente é uma palavra muito especial, né? É justamente quando, sei lá, a funcionalidade, seja religiosa, seja cosmogônica, de qualquer maneira, qualquer funcionalidade social, inclusive, de danças e melodias e ritos tradicionais, quer dizer, a palavra estética acontece tardiamente na história da filosofia. E tem até um esteta, mais um filósofo que se lê pouco, um texto muito, o Gianni Vattimo, que fala assim, faz sentido a palavra estética quando a gente fala na arte do Oriente, porque não existe o destaque entre razão, sensibilidade, consciência, como você falou. E essa é a minha dúvida. Quer dizer, eu, inclusive, tenho dúvida na minha disciplina. Filosofia da música, estética da música, porque eu fico com dúvida. Reporto para trás, para justificar o reportar para trás, né? Anacrônico, né? Essa coisa toda. Então, isso é uma dúvida, claro, uma dúvida muito respeito. Faz sentido a palavra estética num raga indiano ou numa música árabe, quando a funcionalidade da música no sentido mais aberto, religioso, com representação de deidades, representação de afetos ou funcionalidades, estão muito presentes. Porque no Ocidente a estética é justamente quando esse fio vai se cortando e a arte começa a ser arte pela arte, ou arte que fala. Né? Então, acho que essa é a minha dúvida que eu convido já faz, sei lá, algumas décadas, como falar. Maravilhosas colocações, obrigada. Muito obrigada. A primeira delas me faz pensar imediatamente na Grécia Antiga, falando brevemente assim também, já que a mesa é sobre diversidades, imagina o que era isso que a gente chama hoje com uma facilidade tão grande, a gente fala modo grego, modo dórico, imagina o que era essa pluralidade, e a gente tem coragem de pensar que isso é apenas uma escala de ré a ré, que absurdo é esse, né? Eu concordo inteiramente, esse belo, esse caráter quase eu falaria dos humores que a gente vê nas raças, estavam aí, tinham que estar. A gente tem todas as pistas de que estivessem, não é? É claro, eu compreendo também que a gente não sabe tanto sobre a música da Grécia Antiga, ou não tanto quanto a gente gostaria de saber, com certeza. Ainda assim, eu acho que a gente tem todas as pistas, assim, para acreditar que era, assim, algo que tinha um ethos incrível, incrível. E a sua segunda colocação é interessante demais e extremamente profunda. E eu consigo um jeito muito fácil e rápido de responder e um jeito muito profundo de não responder também. O jeito fácil e rápido é, na Índia hoje, em uma universidade, a gente usa essa palavra estética.
Então, agora, o jeito que, né, isso não responde nada. Eles também olham pra gente, copiam o que a gente faz e falam o que a gente fala. Então, no fim das contas, isso continua sendo uma visão ocidental sobre o Oriente. É uma projeção de todo jeito, nesse sentido que isso não responde nada. Mas, enfim, existe a palavra, usa-se essa palavra. Principalmente a partir da década de 60. Por quê? Olha a herança hippie, né? Olha a herança. Quase tudo que a gente sabe da Índia, na verdade, é meio que um hipismo, ainda hoje, 2017. Que é um assunto grave, é um assunto muito grave. Muito mesmo, porque deixa de ser o que é a cultura deles para ser a nossa visão sobre a cultura deles institucionalizada. O que é uma perda gigantesca. De novo, a história da Grécia Antiga. É como se a gente perdesse aquela riqueza musical da Grécia pela segunda vez, agora na Índia também. E é natural que, a partir do momento que a gente desenvolve uma reflexão sobre o assunto, que eles agreguem essa reflexão, a nossa, na deles também. Então, eu acho, é óbvio, eles usam a palavra estética, mas uma coisa interessantíssima, e aí eu acho que o assunto fica mais profundo. Nesse texto específico que eu falei, é porque é o texto fundamental de estética indiana, esse do Abhinavagupta, sabe? O texto do Bharata, que é mais antigo do que o do Abhinavagupta, se perdeu. Então, tudo que a gente sabe sobre Bharata, a gente sabe porque o Abhinavagupta contou pra gente. Nesse... Ele sabe sobre Pitágoras, eu penso Pitagórico. É muito verdade. De novo, voltando pra Grécia. Tudo que a gente sabe de Pitágoras, eu penso Pitagórico, nada Perfeito. mesmo. Perfeito. E aí, o que acontece com essa obra específica, então? Que eu posso dizer, assim, sem muito medo mesmo, é a obra central de estética indiana. O que acontece com ela é que o título que a gente tem, a experiência estética, primeiro, não existe em português, é claro. Em inglês, surge em 1985, quando a primeira tradução dessa obra para o inglês é feita. E o original, na verdade, chama-se Abhinavabharati. O que é? Abhinavagupta comentando Bharata. Então, como é que será que deveria chamar isso em inglês, né? Abhinava mais Bharata. Abhinavagupta mais o Bharata. Ou seja, de onde surgiu o tal do experiência estética? É uma ocidentalização. É um jeito de fazer a gente entender o que está ali. Agora, só para terminar mesmo, uma última coisa que eu acho uma obrigação de dizer. O conteúdo desse Abhinavabharati é sim sobre o belo. Está sendo discutido o belo. E nesse sentido, se a gente entender a estética como estudo do belo, eu acho que a gente pode pensar que talvez o primeiro tradutor, não seja ele não está tão perdido quando ele diz que chama experiência estética, que é a experiência do belo de algum jeito, né? Muito obrigada. Por favor. Fernanda, você estava falando a respeito da arte contemporânea e fazendo paralelo à arte renascentista, né? O que me veio à mente é que a gente observa que a arte renascentista, ela demorava muito tempo para ser feita, né? Eram trabalhos que usavam muita técnica, muito desenho e tinha que fazer todo o processo de pintura em cima daquele trabalho. Era trabalho que demorava muito tempo. Da mesma forma que naquela época tudo demorava muito tempo. Chegar uma carta demorava muito tempo, uma informação, você viajar para um outro lugar, tudo demorava muito tempo. E hoje a gente observa assim, a arte contemporânea parece que ela é mais rápida, né? Mais instantânea. Da mesma forma que você consegue ter uma informação no mundo inteiro mais rápido, você pega um avião, chega do outro lado do mundo. Então, assim, essa velocidade da produção da arte contemporânea e a velocidade da produção de uma arte renascentista, ela caminha realmente assim, com a velocidade da forma que o mundo, né, caminhava daquela época e hoje, da forma que a tecnologia era daquela época e na forma que ela é hoje, eu não tenho nenhuma relação. Olha, eu acho que é uma leitura possível essa que você fez. Eu acho que há uma valorização dessa obra que tem um pouco da aura da obra de arte, né? Do conhecimento técnico de um artista, quase como uma mágica que ele consegue lá pegar as tintas e reproduzir, demorando muito tempo, a partir de muitos estudos, algumas realidades pictóricas. Agora, por isso, considerando isso, por isso que eu acho tão importante a gente inserir a arte contemporânea dentro da escola e, por que não, na nossa vida, né? Porque ela pode ser uma chave para a gente associar nossas camadas de realidade. Se a gente parte do princípio que, ok, hoje tudo é muito mais rápido, por que não a arte pode ser mais rápida? Mas as pessoas têm muita dificuldade de aceitar isso. Ou aceitar que talvez
o conceito, né? A arte conceitual está muito ligada ao conceito. E como é que você mede o tempo que você gasta para criar um conceito? É algo muito complexo. Eu acho que é uma leitura possível, mas que não ajuda a gente a entender por que a arte contemporânea tem dificuldade em ser aceita, né? Em alguns... Estou falando com muitas aspas, porque não posso generalizar, né? Mas conheço professores que não conseguem trabalhar com arte contemporânea. O Edilson parece que tem uma questão. Sim, sim. Eu acho que eu concordo. A arte contemporânea, como você trabalha, realmente tem um viés muito educativo, ela atinge bem, pelo que eu vi essa criança, eu conheço as pessoas que trabalham com arte contemporânea, sem sombra de dúvida, eu não discordo disso de modo algum. Eu só discordei, acho que no momento que eu reagi até emocionalmente no gesto, e cuidando dela, foi quando eu falei assim, o que a Mona Lisa tem para falar com nós hoje em dia? Muita coisa. Muita coisa. A arte matemática, Renascimento está para nós lá. A arte patos, Renascimento está trabalhando para caramba. Outra coisa, uma experiência bem vagabunda assim. Até hoje a gente tira selfie, a gente tira fotografia com o fim do fundo. Então a experiência tradicional, ela é muito ainda, está muito no ser humano, e ela está muito na sociedade. Os dois não são a favor ou contra, nada, não é uma discussão. Né? Então eu acho assim, a arte antiga, a arte renascentista, o renascimento para trás, o barroco já fica mais fácil, o século XVII, às vezes fica mais fácil trabalhar certos conteúdos. Mas o renascimento para trás, a música modal, o madrigal modal, que era renascentista, modal no sentido do modo, inclusive, que tinha caráter, ainda achava que tinha essa coisa toda. Isso aí é a coisa mais difícil do mundo das pessoas escutarem. E é tão difícil que é muito mais fácil o cara aprender uma música de Bach, por exemplo, tocar, não é que é fácil, do que tocar uma música, às vezes, que às vezes é aparentemente, tecnicamente, mais simples, do Richard Carle do século XVI. Tanto que quebrou o fluxo histórico do negócio. Né? Houve uma ruptura histórica. Então, é tão difícil quanto trabalhar a arte antiga, o arte nascimento para trás, quanto a arte contemporânea. Por questões de quebra de paradigma, de quebra de mentalidade e tudo mais. E outra coisa também, que nem, por exemplo, o problema técnico, quer dizer, vou falar de uma coisa que eu tenho estudado atualmente, não fortemente, mas está me tocando muito, por exemplo, assim, o nível de musicalidade de Veneza e, sobretudo, de Nápoles em meados do século XVII, isso para cima. Bom, a gente sabe que Veneza, depois Nápoles, foram exportadores de meninos cantores e meninos instrumentistas para o mundo ocidental. Quer dizer, houve uma explosão. Claro que demorava muito, porque era outra temporalidade, não sei se é outro tempo. Mas houve ali, não sei se houve uma inclusão social, não estou falando disso. Mas Veneza, desculpa, depois Nápoles, primeiro Veneza, depois Nápoles, foram os vendedores de músicos do mundo. O Lully, o músico do Rei Sol, que é o Lully, era um italiano que se radicou francês, e estudou nesses conservatórios, mas voltando para os conservatórios dos meninos abandonados de Nápoles, eles exportaram centenas de milhares de músicos, meninos cantores, meninos instrumentistas, quer dizer, demorava, mas era outra mentalidade, outro aprendizado. Talvez falta, mas hoje, talvez, sei lá, um pouco de paciência, porque a questão psicomotora, a questão fisiológica, não acontece de outra noite, para tocar um piano, ou para desenhar, ou para fazer uma arte contemporânea, como ela falou, a maturidade do conceito, talvez ela tenha a mesma temporalidade ou maturidade para construir uma peça, um minueto, ou um samba, ou um choro. Qualquer um toca choro, não. Você fica, olha, tem Eu vou abrir para mais uma pergunta e depois a gente vai ter que fazer o fechamento. Por favor. Perfeito. São duas perguntas diferentes mesmo. Eu queria na verdade, entender um pouco como, primeiro, parabenizar pela pesquisa. Imagina. E pensar um pouco a partir de uma estrutura material, assim, de uma materialidade dos instrumentos. Queria que você comentasse um pouco isso. Como que de certa forma também essa outra construção mesmo, assim, dos instrumentos venha gerar uma outra experiência estética. Quer dizer, que são outros instrumentos, é outro modo entendo eu não sou músico de formação, mas entendo é um outro lugar. Né? Quer dizer, esses instrumentos, eles
eles têm algo ali que o nosso violino, o nosso violão, enfim, o nosso repertório material não tem, nós temos o que eles não tem lá. Eu queria entender um pouco isso, assim, de que forma que essa estrutura material ela influencia na experiência estética, do seu ponto de vista. E eu queria te perguntar algo que acho que tem muito a ver com um pouco do que eu vou até dizer um pouco mais à noite, assim, às 7, que é sobre o currículo. Né? Você conseguiu aí uma liberdade que ela é muito rara. Né? E me parece que onde existe essa abertura, onde existe esse lugar pro vazio, a coisa acontece. Então, assim, queria ouvir um pouco da tua experiência lá na escola, como que esse currículo é organizado, assim, para vocês lá? Vocês conseguem ter essas aberturas, esses poros de respiração? Bem de prática mesmo. E eu agradeço muito ao professor Edilson também a presença dos alunos. Eles vão ter a apresentação do maracatu, por isso que o pessoal teve que sair. Mas tá ótimo. Aqui eu acho que essa participação de vocês aqui, a resposta de vocês, muito nos ajuda também a pensar as condições de criação dentro da universidade. Então passo a palavra para vocês. Posso responder? Pode. Tá bem. Fiquei muito surpreendida pela pergunta, porque esse é o meu objeto de estudo. Eu estudo materialidade na música. Quase caí para trás. Então, acho que depois a gente pode conversar mais calmamente sobre o assunto, se você quiser. Mas eu só te diria, assim, respondendo mais rápido que eu consigo, que eu não penso de forma alguma que a materialidade influencia, não. Eu penso que ela constrói mesmo, que ela determina cabalmente, do início ao fim, que ela é a expressão. Então, da mesma forma que durante séculos a Índia foi burilando o que é uma expressão do estado mental do amor, por exemplo, ela foi burilando um instrumento como qualquer um que a gente tem, como a bansuri. A bansuri é a flauta, é a mais simples. É legal demais pensar a materialidade dela, porque ela é um bambu cheio de furinho. Mas como o bambu cheio de furinho mudou? É muito diferente do sitar, por exemplo. E aí na Índia tem coisa muito interessante, tipo o sitar que a gente acha aqui, que é o instrumento indiano, é muito recente. De repente, um instrumento como o violino, que chega com os ingleses na Índia, começa a ser uma peça fundamental na música clássica indiana. Então, a materialidade vai ganhando um sentido. Exato. E eu penso muito, sem ser índia, eu penso muito em relação à materialidade na música no conceito de programa. Todo objeto tem um programa. E muitas vezes, quando o músico acha que ele está falando da própria criatividade, como o meu som é lindo, na verdade, eu estou dentro do que aquele programa ali também. Me deixando ser. É isso. Olha... Essa questão do currículo já foi motivo de horas e horas de embate, mesmo dentro dessa escola, né? Porque não é um projeto simples de se entender e de se aceitar, porque exigiu dos professores, e exige ainda, que a gente abandone muito do que a gente achava que era dar aula, ensinar alguma coisa e fazer um aluno aprender. Então, isso era muito desculpa de muitos professores. Eu não consigo botar esse projeto em prática porque eu tenho um currículo para seguir. Do PCN. Dos PCN. Isso. Agora, o que a gente tem feito lá? A gente tem estudado os documentos oficiais. E a gente, estudando os documentos oficiais, percebe que eles são muito abertos. Então, a gente tem resolvido um pouco por aí. Quando os documentos trazem as habilidades, as competências, né? Fica tudo muito aberto. Onde que você vai ter um problema muito sério? Na quantidade de conteúdos, né, que você precisa inserir dentro do ano letivo, que vem de exames externos da escola, né? Essa exigência de um conteúdo muito grande vem de vestibulares, do próprio Enem, que tem mudado um pouco nos últimos anos. Mas a gente tem tentado estudar os documentos oficiais para garantir que a gente está cumprindo, e isso tem dado certo. Porque quando eu mostrei aquela onde que o aluno está, onde que eu quero que ele chegue, é aqui na coluna do meio, onde que eu quero que ele chegue, que vai entrar o meu plano de ensino. Então eu não perco o direito a colocar aquilo que eu quero que ele se aproprie, né? Eu acho que a chave, pelo que eu vejo até hoje, até agora, até o momento, porque a gente também não está num mar de rosas, nós estamos numa construção, está justamente ali. Tentar considerar aonde que o aluno está em relação àquilo que eu quero aprender, porque muitas vezes dentro da escola a gente ensina coisas que os alunos já sabem.
né? Então, partir um pouco do que ele já sabe, para daí chegar numa via mais curta onde você quer. Eu agradeço profundamente as pessoas que estão participando aqui com a gente desse seminário. É um seminário que se chama Artes e Culturas, Experiências e Resistências. Se a gente não se pensa na nossa produção de nós mesmos, da nossa produção de sentido ao mundo, como uma experiência na relação com o outro e uma resistência a tudo aquilo que dificulta, cria obstáculos a essa relação, então qual o papel de produzir conhecimento e estar numa universidade? Então, tudo isso aqui são formas da gente compartilhar as nossas ousadias, as nossas dificuldades e construir projetos dentro dos programas possíveis, das instituições possíveis, mas que nos permitam efetivamente existir, criar experiências como um ato de resistência. Muito obrigada a todo mundo que está presente. Convido a todos para as 19 horas estarmos juntos de novo. Gente, então é isso. Agora, se vocês não forem participar do Maracatu, o Edilson me mata. Aos professores da mesa, aos colegas, eu chamo ali para o departamento. Obrigada mesmo. A arte contemporânea é muito mais fácil, eu precisaria Claro, então pode ir, talvez que eu pego. Eu posso um livro mas vamos ver, às vezes te interessa. Eu vou pra lá também, só arrumar minhas coisas. Você bem orientada. Obrigada. Désio, que bom que eu vi no programação cultural que eu só pude chegar hoje, eu acabei de chegar. Me desculpa, foi bonito. Nossa, que lindo. Você vai ver hoje. Vou ficar aqui. Você tá arrumando? Nossa, que trabalho maravilhoso. Não é? Gente, vamos tomar um café? Vamos lá no departamento? Vamos? Na verdade, você está sendo extremamente deliciosa, mas eu tenho que... Sim, mas é que eu tenho... Olha que essa trabalho é delicado. Não, eu tô pensando, eu tenho às 19 horas para mim, muita gente dormiu. A gente não está tendo desse momento de vitalização. Por isso que eu vou ter que levar. Christian, Nara. Mas tipo lá na... Christian, eu conheço você muito por meio da tua avó, a Marta. Eu dei aula pra ela por muito tempo. Eu sou o Christian. Eu mesmo. Professor de filosofia dela, morrendo de saudade. Pois é, eu vou falar às 7. Agora às 7 horas, a experiência da casa Nossa, foi ótimo que eu vim falar. Também fiquei muito feliz. Eu conheço essa pergunta. Eu sou Aqui, as duas cantaram o vídeo da hora de vergonha. Cantando, só que que ótimo. eu vou aqui às 7 horas. Então ótimo, a gente troca mais feliz. Por isso que eu não trouxe. Você pode deixar comigo? Por isso que a gente conversa depois, quando eu resolver lá. Eu não vou estar aqui às 7, eu tenho aula. Esse é seu mestre. Quer ficar e passar para outra pessoa? Eu tenho uma amiga lá em Juiz de Fora que tem, ela me deu. Eu tenho condição de pegar outro, se eu quiser dar para alguém. É demais, né? Nossa, eu tenho que te mandar. Acho que eu te prometi te mandar e não te mandei, por acaso.
Eu tenho a obra completa dele em inglês. É um material digital. Eu vou te mandar. Agora eu tô lembrando disso, eu não sei se eu cheguei a comentar, acho que não. É um pessoal da Nanda Marga dos Estados Unidos que fez, eles vendem como um DVD. Aí eu tenho isso, eu não sei se está no meu Google Drive ou se está no meu computador, eu tenho que achá-la de novo, eu te mando. É tipo é muito foda, Eu tenho a biografia dele. Na verdade assim, né, é uma biografia escrita por um monge. Não, as histórias são incríveis, é tão incrível quanto a autobiografia do Yogananda. É tão incrível quanto. As histórias é surreal, né? Assim, Surreal. tipo assim, Yogananda é surreal você mesmo. fala assim, que isso, velho? Isso parece um filme de fantasia, né? Porque é muito